Fala, cartoleiros e cartoleiras, sejam bem-vindos aqui no canal HJP Cartola FC. Eu sou o Elton de Paula e você está assistindo esse vídeo sobre dicas para a rodada 35 do Cartola FC. Na rodada 34, o nosso time de pontuação fechou a rodada com 75 pontos e já acumula um total de 2.321 pontos na temporada, um resultado muito bom, acima dos 68 pontos de média por rodada. O nosso time de valorização fechou a rodada com mais 7,8 cartoletas valorizadas. Já estamos com um total de 359 cartoletas. E isso apenas a partir da rodada 21, quando começamos aqui no canal com as dicas. No vídeo de hoje vamos verificar que temos muitas opções boas aí para vocês cartoleiros se diferenciarem na rodada, vocês que precisam buscar a pontuação aí na liderança de suas ligas. Campeonato Brasileiro chegando ao fim, restando apenas 4 rodadas e já se definindo aí os possíveis campeões, Inter e Flamengo disputando aí o Campeonato Brasileiro. A rodada 35 vai ser uma rodada desafiadora para os cartoleiros, pois ela se inicia agora no sábado e vai fechar somente na quarta-feira com o último jogo. Então, muito provável que alguns dos jogadores que possam estar escalados aí nos seus times possam até mesmo não jogar, né? De repente algumas apostas que fazemos, tá? Então temos que ficar bem atentos. Se estamos ali disputando ligas, patrimônio ou ligas de pontuação, temos que escalar aí os melhores jogadores com potencial de imitar, mas também ficar atento com a real probabilidade deles jogarem aí na rodada, tá bom? Então vamos lá para as dicas da rodada 35. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, faça a sua inscrição, assista o vídeo até o final, verifique o nosso conteúdo, o potencial aí dos jogadores que vamos deixar como dica, e se gostar, deixe o seu like, compartilhe aí com seus amigos. Postamos vídeos semanalmente dando dicas aí para todas as rodadas aí do Cartola FC. Vamos lá para a análise aí da rodada 35 com as melhores dicas para o nosso time de pontuação. Pessoal, antes de começar as análises, apresento para vocês o canal HJP Cartola FC no Instagram. O link aqui do perfil do canal está embaixo aí na descrição do vídeo. Vão lá, sigam-me também lá, pois lá deixamos todos os cartoleiros atualizados aí com as principais dicas durante a rodada. Os nossos times aí de pontuação e valorização finais são postados lá e também são postados os resultados desses times. Postamos também os resultados aí dos jogadores que foram indicados e também o top 5 para pontuação e top 3 para valorização, as melhores dicas selecionadas estatisticamente rodada a rodada. Então não perca tempo, me siga também lá no Instagram. Começando aqui a análise da performance do nosso time de pontuação aí na rodada 34. Fechamos a rodada com 75,33 pontos, um total aí de 2.321 pontos já aí no placar geral aí da temporada, pessoal, um resultado muito bom. Além de um bom resultado, chegamos aí no final dessa temporada com bastante cartoleta. Seguindo a nossa estratégia aqui, a gente procura uma pontuação acima da média aí dos cartoleiros, com potencial de disputar aí as ligas de pontuação, mas também conseguimos valorizar-se aí durante a rodada, tá? Nosso time dessa rodada tivemos algumas decepções, como o goleiro Felipe Alves, infelizmente não foi bem, apesar das estatísticas estarem muito boas para ele. Também o Ioran acabou decepcionando na rodada e o Yuri Alberto, né, também nos decepcionou. Por outro lado, acertamos muito bem aí o técnico, né, o Maurício Barbieri, o nosso capitão Claudinho mitou aí, né, Gabigol também foi muito bem. Os demais foram com pontuações bem medianas aí, porém suficiente para nos trazer esse resultado bom aí na rodada de 75 pontos.
Vamos analisar rapidamente aí os jogos da rodada. O mercado se fecha aí no sábado às 18 horas. Primeiro jogo às 19 aí, Bahia e Goiás. É um jogo interessante para os cartoleiros, considerando que o Goiás já está aí praticamente rebaixado, né? E tem tomado muitos gols. Então, mesmo o Bahia não sendo um time que marca bastante gols, existe esse potencial sim de fazer diante do Goiás, considerando que a defesa é muito fraca. Então temos alguns jogadores interessantes aqui no Bahia. Próximo jogo, Atlético Goianiense Santos, né? O Santos vai aí sem o retorno do Marinho, né? O Marinho não joga, não foi para esse jogo. Porém, em contrapartida, o Soteldo vai estar presente, tá? Então é um jogo interessante também para os cartoleiros. No domingo já, Bragantino e Flamengo. O Flamengo aí disputando aí a liderança do Brasileirão com o Inter, né? O título brasileiro desse ano. Bragantino também está muito bom aí, disputando vaga aí na Libertadores. Temos jogadores muito bons para meio e ataque nesse jogo, né? Não consideraria boas opções os jogadores de linha de defesa, pois muito provável vai perder o SG aí, os dois times, tá? Botafogo e Grêmio. O Botafogo já está rebaixado, está jogando aí com o seu time sub-20, né? O Grêmio precisa fazer pontuação, ele está em sétimo aí, precisa garantir aí sua vaga na Libertadores, né? Então tem a oportunidade de ir muito bem aí contra o Botafogo, né? Então temos grandes opções aí de jogadores no Grêmio, principalmente a quem aposta em tiro curto aí, né? É uma boa opção. Grêmio aí com possibilidade de SG também acima dos 52%. Em seguida, já aí na quarta-feira, Internacional e Sport, também um outro time muito provável aí disputando o Brasileirão desse ano, Internacional, junto aí com o Flamengo. Inter, grande favorito para esse jogo, tá com 73% de chance aí de vitória e mais de 60% com chance de fazer mais de 2 gols. E também SG aí contra o fraco Sport, com todo respeito, né? Não está bem nesta temporada. O Sport não tem atacado aí muito bem. Próximo jogo também na quarta, Fortaleza e Vasco. Um jogo que os cartoleiros têm que ir com um pouco de cautela, né? Seriam apostas mais ousadas aí para a rodada. Em seguida, São Paulo e Ceará. Ceará tem aí o grande Vina, né? Que podemos apostar nele. São Paulo ali com o ataque, o Luciano. Vamos ver como o time vai se comportar aí após a saída do Diniz, né? Em seguida, Fluminense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não vem bem jogando fora de casa, né? Vem decepcionando. Tem jogado muito bem dentro de casa, né? Então o Fluminense vem numa grande fase aí, já querendo garantir a sua vaga aí na Libertadores, vem de 3 vitórias seguidas. Então possíveis jogadores aí para mitar nessa rodada aí com o Fluminense. Encerrando essa rodada, né? Na quarta também, Corinthians e Cap, né? Esse é um jogo interessante também para os cartoleiros. Corinthians aí com grande vantagem estatística para SG também, acima dos 50%, e também com chance de vitória boa aí, né, em cima do Cap. Também temos alguns jogadores interessantes aí nas laterais do Corinthians, né, para apostar nessa rodada. Começando a nossa escalação, nós vamos aqui com o esquema 4-3-3 e iniciamos a análise aqui pelo gol, tá? Começamos aqui com o grande goleiro aí do campeonato, né? O Jean, né? Ele vem trazendo belas defesas difíceis para nós. Já são 46 defesas difíceis, tá? Então é um jogador muito bom para a rodada, considerando que esse time do Santos, né? Finaliza bastante. Então oportunidade para o Jean e ele vai estar aqui no nosso time de pontuação para essa rodada. Santos aí do Atlético Paranaense também está interessante aí para a rodada, principalmente focando aí em defesa difícil, pois o Corinthians vai finalizar bastante aí para cima do Cap, né? E vem com uma média interessante de pontos conquistados aí o Cap, em torno de 3,5 pontos jogando fora de casa, e também o Corinthians cedendo em torno de 3,5 pontos. Também interessante para a rodada, goleiro Santos. Hugo Souza do Flamengo, um goleiro muito bom para a rodada, ele vem de uma mitada de 13,10 pontos, tá?
não confiem no Hugo para SG, é mais aí para defesa difícil mesmo, considerando que o Bragantino finaliza bastante. Pode ser um diferencial aí na rodada para os cartoleiros. Paulo Vitor do Grêmio, né? Esse goleiro pode ser interessante aí para SG, né? Considerando que o Grêmio é favorito aí para não levar gol nesse jogo, tá? Jogando aí contra o Botafogo, que já está rebaixado. E última dica para goleiro, deixo aqui o Felipe Alves também com uma boa estatística aí a favor, né? O Felipe Alves, ele vem aí com uma média de 5,8 pontos, né? O Fortaleza conquistando aí, jogando em casa. E o Vasco vem cedendo uma excelente média de pontuação, em torno de 8,9 pontos jogando fora de casa. Então, considerando as estatísticas, o Felipe Alves novamente é uma boa opção aí para a rodada. Vamos aqui para as laterais, as melhores opções aí. Começamos aqui com Calegari, uma excelente opção para a rodada, porém corre-se o risco do Fluminense não segurar o SG, mesmo o Galo jogando muito mal fora de casa. O Galo é um time que finaliza bastante, né? Um time bastante ofensivo. Calegari, ele está muito bom, considerando aí que o Fluminense jogando em casa ele tem segurado aí, conquistado acima de 6 pontos e o Galo cedendo em torno de 4 pontos. Então o Calegari é a melhor opção para essa rodada aí do Fluminense. Fábio Santos também é uma excelente opção para a rodada, também com probabilidade boa de SG aí para o Corinthians, né? O Corinthians aí com probabilidade de 50% de ter o SG. E o Fábio Santos também tem o diferencial por ser cobrador de pênaltis e é um lateral que finaliza bastante. Então ele vai estar aqui no nosso time de pontuação. Egídio aí, também do Fluminense, também é uma boa opção para a rodada, né? Considero o Calegari para essa rodada até melhor que o Egídio. O Fluminense, lembra, ele vem conquistando em torno de 6,5 pontos e o Galo cedendo em torno de 5 pontos aí, né? Para laterais esquerdos. Então o Egídio também está muito bom aí para a rodada. Felipe Luiz do Flamengo também é uma opção muito boa para a rodada, inclusive pela regularidade, né? O Felipe vem aí a 5 jogos fechando acima dos 5 pontos, né? É um bom resultado para quem precisa aí manter uma média de pontuação instável, é constante, né? E o Felipe, ele está aí, o Flamengo conquistando aí em torno de 7,5 pontos, né? Jogando aí fora de casa. E o Bragantino cedendo acima de 4 pontos, jogando em casa aí para laterais esquerdos. Por isso, considero o Felipe Luiz nessa rodada uma opção muito melhor do que o seu companheiro aí, o Isla. E última indicação com potencial aí para a rodada, destaco o Diogo Barbosa. Apesar das estatísticas não estarem muito bem, o Diogo é sim um lateral ofensivo, ele já tem 3 assistências aí e 48 desarmes no campeonato. Isso em 21 jogos. Diogo Barbosa, interessante para a rodada, considerando aí o potencial de SG do Grêmio. Por isso eu deixo a indicação nele e vou apostar aí no SG do Grêmio aí para essa rodada. Vou estar aí com o Diogo Barbosa. Mas destaco a vocês, cartoleiros, que os jogadores, os laterais do Fluminense estão muito bons para a rodada. Só apenas não confie aí em SG aí para o Fluminense, tá? Mas para desarme estão muito bom, com potencial excelente, tá? Vamos aqui para os zagueiros, as melhores opções de zagueiros. Destaco também aqui o Nino do Fluminense, apesar de não estar garantido aí um SG para o Fluminense, o Nino é um zagueiro que desarma bem, né? Já tem 44 desarmes em 23 jogos e 3 gols, né? É um zagueiro que faz bastante gols aí, principalmente de cabeça, tá? Então destaco aí desde quando o Nino voltou, né, nessa defesa do Fluminense. O Fluminense tem tido melhores resultados, né? E o Nino tem sido aí unanimidade nas nossas indicações da zaga do Fluminense, quando está bom em estatística, né? Então o Nino, né, o Fluminense vem conquistando em torno de 7 pontos aí jogando em casa. E o Galo não vem cedendo tão bem, em torno de 2,5 pontos aí jogando fora. Tá? Mas o Nino é uma ótima opção aí para a rodada também, pensando talvez um diferencial de um gol ou até mesmo aí nos desarmes. Kahneman do Grêmio também é uma boa opção para quem está pensando em SG, né? É um jogador um pouco mais faltoso, né? Tem 5 cartões amarelos e 1 vermelho, porém destaca o Kahneman
pelo potencial de SG aí do Grêmio. Gustavo Henrique aí do Flamengo, destaco aqui pelo ótimo resultado, né? A regularidade que o Gustavo está tendo aí nas últimas 4 rodadas, tá? E o Gustavo Henrique tem aí a seu favor as estatísticas, né? O Flamengo ele vem conquistando em torno de 6,5 pontos jogando aí fora de casa nos últimos 3 jogos, e o Bragantino vem cedendo pouco, em torno de 1,7 pontos. Então é uma aposta um pouco mais ousada aí do Gustavo Henrique, mas é válida aí para a rodada. Vitor Cuesta aí do Inter é uma excelente opção, considerando que o Inter é o principal favorito aí para SG na rodada e também para manter aí vitória, né? O líder do campeonato ele quer manter de qualquer forma a liderança em cima do Sport. E o Vitor Cuesta ele tem uma regularidade muito boa aí nas últimas rodadas, né? Desde a 23ª rodada ele não negativa, tá? Então ele é uma ótima opção, e confiando aí nesse SG do Inter, o potencial aí do Vitor, eu vou aí de Vitor nessa rodada, né? Considerando o excelente potencial aí do Internacional em cima do Sport. E dessa vez, pessoal, eu vou fazer uma dobra aqui do Inter, considerando esse potencial aí de SG, tá? O favoritismo do Inter em cima do Sport. Lucas Ribeiro, vou dele também, ele vem da última rodada aí de 5,7 pontos, tá? Então, vamos confiar aí na defesa do Inter para essa rodada, para manter aí as disputas na frente das nossas ligas, tá? Mas os demais zagueiros que eu destaquei têm um excelente potencial, inclusive potencial ofensivo para gol, pessoal. Vamos analisar as melhores opções de meias. Começo aqui pelo Vina. O Vina tem sido destaque praticamente em todas as rodadas, tem uma regularidade muito boa de pontuação, né? O Vina tem sido seu destaque aí, né? O destaque do time do Ceará, e é um meia bastante ofensivo, joga ali na cabeça de área, dando assistência, né? E fazendo gol também. Considerando que o São Paulo tem uma defesa muito aberta, né? Tá passando por uma má fase aí, né? Pós saída, né? do Fernando Diniz. Então a gente não sabe como vai certinho o São Paulo, como vai ser o poder de reação pós saída aí do técnico, tá? Então Vina é um grande destaque aí para a rodada, está entre os mais escalados e vai estar aqui no nosso time também. Não tem como a gente ficar diferenciando muito aí no meio de campo, pessoal, numa reta final aí de campeonato, para quem está com uma média muito boa aí de pontuação. Próxima indicação aqui, o Arrascaeta também vai estar entre os mais escalados, e o Arrasca ele tem aí uma regularidade muito boa. É um jogador bastante caro, mas para quem tem cartoletas, compensa aí escalar o Arrascaeta. Quem está um pouco menos de cartoleta, uma alternativa ao Arrascaeta é o seu parceiro Everton Ribeiro, que também tem um potencial. Arrascaeta vai estar aqui no nosso time também. Raul aí do Bragantino também tem um potencial interessante, principalmente pela regularidade desse volante. Patrick aí do Inter também vai ser um dos principais destaques aí dessa rodada 35, né? Considerando a ofensividade desse meia e o favoritismo aí do Internacional. O Patrick ele já tem aí uma média de 2,9 pontos conquistados, né? Os meias, a média dos meias do Inter, 2,9 pontos conquistados, e o Sport tem cedido em média 6 pontos aí para os meias jogando fora de casa. Por isso eu considero o Patrick uma excelente opção para a rodada aí, cartoleiros. Ele vai estar aqui no nosso time também. E Yoran também, não posso deixar de destacar o Yoran. Mesmo jogando fora de casa, existe o potencial aí do Yoran, marcação de pênaltis, né? Ou até mesmo gols aí nas jogadas ofensivas ao qual ele participa. Ele é um jogador que tem uma regularidade muito boa também, mas vale lembrar, né, que o Galo não tem vindo muito bem nos jogos fora de casa, tá? E o Yoran, o Galo aí tem uma média de 3,5 pontos conquistados aí jogando fora de casa. Porém, o Fluminense cede muito pouco para meias, em torno de 1,4. Então, cuidado aí com o Yoran. É uma boa opção, mas eu entendo que não é a das melhores aí para a rodada, mas deixo a minha indicação aqui também. O Nenê, né, o nosso vovô aqui, vai estar muito bom para a rodada. Ele vem de 2 rodadas jogando muito bem, 2 mitadas aí, né?
O Nenê já tem 8 gols aí na temporada, 3 assistências, né? O Nenê, por que ele está bom, né? O Galo, ele permite, né, os meias finalizarem bastante, né? Os meias aí do Fluminense também têm conquistado, jogando em casa, uma média de 5,7 pontos, né? E o Galo vem cedendo aí em torno de 1,5 ponto. Uma excelente opção, Nenê, para rodada aí para quem quer se diferenciar aí em suas ligas. Alisson também pode ser uma boa aí para rodada, talvez um diferencial aí nos times, considerando o favoritismo aí do Grêmio, bem como o seu parceiro aqui, Jean-Pierre, também pode ser uma boa. Ele vem aí de uma boa pontuação na última rodada aí, 9 pontos. E a análise aí do ataque, as melhores opções de atacantes aí para rodada. Começa aqui com o destaque do Claudinho, né? O Claudinho tem sido a sensação aí do campeonato, uma excelente regularidade, pessoal, nas últimas rodadas que ele jogou, com exceção da rodada 33, que já era previsto que ele não iria jogar muito bem aí contra a defesa do Inter, né? Mas já na última rodada, no último jogo, já mitou novamente com 14,2 pontos. Jogando contra o Flamengo, é fato que vai ter um outro grande desafio, né? O segundo colocado aí do Brasileirão, porém o Flamengo vem tomando mais gols do que o Inter. Então é uma possibilidade do Claudinho mais uma vez entregar para nós um bom resultado. PP do Grêmio, destaco o PP aqui pela ofensividade desse atacante. Considero o principal atacante aí da rodada nesse jogo contra o Botafogo, né? O Grêmio tem o maior favoritismo aí no Botafogo de sair com a vitória. Botafogo já rebaixado, jogando com seu time aí misto, sub-20. Então o PP tem o potencial para fazer aí um ou até mesmo 2 gols aí na rodada. Considero uma excelente opção. Ele vem de uma mitada de 15,9 pontos. É certo que se não fizer isso vai desvalorizar, porém nessa reta final aí para quem está disputando ligas pontuação, não importa mais a questão aí de cartoletas, né? Então o PP vai estar aqui no nosso time também. Considero ele um dos principais potenciais para mitar aí na rodada. Luciano pode ser uma boa, pode ser um diferencial aí, está entre os mais escalados, é fato, mas pode ser um diferencial aí nos times dos cartoleiros. Gabigol, o principal jogador aí da rodada, né, o mais escalado até o momento, já tem 10 gols, 46 finalizações e ele vem de 2 excelentes jogos aí válidos pelo Cartola, porém ele tem feito um jogo excelente aí também entre a 32ª e 33ª rodada, né, um jogo atrasado, onde o Gabigol foi muito bem aí contra o Grêmio, né? Então o Gabigol voltou aí a sua fase de pontuação, fase de mitagem, né? Então ele vai estar aqui no nosso time também e com certeza ele vai para cima aí do Bragantino, finalizar bastante. Bruno Henrique, para quem aposta aí numa dobradinha aí do ataque do Flamengo, também pode ser uma boa, né? Quem apostou nessa dobra se deu bem, porque o Bruno entregou aí 10 pontos na última rodada. Yuri Alberto do Inter também pode ser uma boa para essa rodada, considerando que o Sport vem tomando muitos gols. O Yuri é o atacante referência aí do Inter, pode ser o destaque aí desse jogo, tá? E pode trazer uma mitada para nós. Estou confiando muito aí no Yuri Alberto, tá? O Inter ele tem conquistado aí em média 3,4 pontos aí para atacantes jogando em casa e o Sport tem cedido média de 1,9. Eu vou estar escalando o Yuri aqui mais uma vez nesse time, confiando aí nessa entrega muito boa aí do Yuri. E a última indicação aqui para atacante, pessoal, destaco aqui o Gilberto. É fato, ele não tem tido bons resultados, porém tem um detalhe, o Goiás vem tomando muito gol, pessoal, está praticamente rebaixado também, né? E o Gilberto pode ser o diferencial aí nessa rodada, né? Pode ser aí o atacante ousado e até mesmo o capitão ousado aí, né? Para quem precisa ir por tudo ou nada aí nessas últimas rodadas. Então destaco o Gilberto aqui sim do Bahia, apesar da baixa da má fase aí do Bahia. O Gilberto é uma boa aí para rodada. Analisando aqui as opções de técnicos para rodada, começo aqui destacando aqui o Abel Braga, pode ser uma boa, uma excelente opção para rodada. O Inter é o principal time aí favorito para sair
com vitória. E o Abel vem entregando uma excelente pontuação graças aí o bom resultado aí do seu time, excelente resultado do seu time na liderança aí do campeonato. Wagner Mancini também aí do Corinthians, considerando o Corinthians favorito contra o CAP, também é uma boa aí para poder até mesmo se diferenciar aí com o seu técnico. Renato Gaúcho também uma das melhores opções para a rodada, considerando que o Grêmio tem tudo para sair aí com o SG e até mesmo com vitória, até mesmo uma vitória elástica contra aí o Botafogo. O técnico Cuca também pode ser um diferencial para vocês, cartoleiros, considerando o Santos tendo que ir para cima aí do Atlético Goianiense para brigar por alguma coisa ainda nesse campeonato brasileiro, tá? Então é uma boa aí para a rodada, um pouco mais ousada, técnico Cuca. E para quem quer ousadia, tem aqui o último destaque, o Dado Cavalcante do Bahia, considerando o potencial do Bahia sair com vitória diante do Goiás, Goiás tomando muito gol, né? Mesmo considerando a má fase do Bahia, pode ser o técnico diferencial para quem tem poucas cartoletas e talvez confiando aí na mitada do Bahia para se diferenciar em suas ligas. E o técnico aqui do nosso time de pontuação, vou destacar aqui o Abel Braga, né? Considero aqui Abel e Renato Gaúcho as melhores opções desse top 5 que eu indiquei para vocês. E analisando aqui o nosso time, as opções aí para capitão, pessoal. Aqui o Yuri Alberto pode ser um capitão destaque, um capitão com diferencial, né? É uma aposta um pouco mais ousada. PP podem ir tranquilamente também, tem o potencial de entregar boa pontuação. Gabigol vai ser o capitão mais escalado e para quem está na frente aí, não pode sair muito aí desse Gabigol para não perder aí as pontuações na ponta das suas ligas. Eu vou com o Gabigol aqui como por ser o capitão mais provável e mais escalado aí da rodada, pessoal. Porém, Vina pode ser também bem destacado aí na rodada, até pode ser um capitão ousado, ou até mesmo aí o Patrick, pessoal. Com isso a gente finaliza o nosso time de pontuação com Jean no gol, Fábio Santos e Diogo Barbosa nas laterais, Vitor Cuesta e Lucas Ribeiro, uma dobradinha do Inter na zaga, meio de campo com Vina, Arrascaeta e Patrick, e o nosso ataque fechando com PP, Gabigol como capitão e Yuri Alberto. Nosso técnico Abel Braga. Confirmamos a nossa escalação e o nosso time custou aí 130,83 cartoletas. É um preço acessível aí, mas para você, cartoleiro, que não tem tudo isso de cartoletas, se liguem nas dicas que deixei opções com potencial excelente, de mitada, com um preço bem abaixo aí de muitos jogadores aqui que estão escalados nesse time. Pessoal, assim a gente finaliza aí o nosso vídeo, né, com as dicas e montagem do nosso time de pontuação aí para a rodada 35. Uma rodada muito corrida, esse vai ser o nosso time, o nosso vídeo final aí para pontuação. E antes do fechamento do mercado, posto aí o vídeo com as análises aí para o nosso time de valorização. A escalação final do nosso time posto lá no Instagram antes do fechamento do mercado, pessoal. Também estarei postando lá no Instagram o top 5 para pontuação e top 3 para valorização. Se liga então no Instagram, pessoal, me sigam lá para ficarem mais atualizados aí em tempo real. O link aí do meu perfil está aqui embaixo na descrição do vídeo. Também, se você gostou, se continuou comigo aqui até agora, gostou das dicas, gostou da análise, faça sua inscrição no canal, compartilhe aí com seus amigos as dicas e deixe o seu like. Vai ajudar muito o canal a crescer e assim poder ajudar mais cartoleiros e cartoleiras. Muito obrigado, que tenham uma excelente rodada 35 e que possam mitar com as dicas aqui do canal. Que Deus abençoe a todos.